Meus queridos amigos, gostaríamos de hoje, de uma forma bem singela, falarmos alguma coisa sobre Allan Kardec, que nasceu no dia 3 de outubro do ano de 1804, na cidade de Lyon, França. Portanto, hoje ele estaria completando 217 anos. Os seus pais eram católicos. O seu pai, Jean Baptiste, juiz. A sua mãezinha, senhora Jeanne. Logo que ele completou 10 anos, ele foi estudar na escola modelo da época, na Suíça, de Jean-Henri Pestalozzi, onde ele adquiriu muitos conhecimentos, tinha uma mente fabulosa, e narra os seus biógrafos que, inúmeras vezes, quando o senhor Pestalozzi precisava ausentar-se, era exatamente ele, o senhor Rivail, que o substituía. Lembrando que, lá em Yverdun, na Suíça, o senhor Rivail entra em contato também com o protestantismo e também com o magnetismo de Franz Anton Mesmer, ao qual se torna também um grande estudioso do magnetismo. Aprende com muita facilidade alguns idiomas que haverão de ajudá-lo quando ele for convidado a compilar a terceira revelação. Após os seus estudos gloriosos, ele volta para a França. Ele foi um emérito professor, atuou em várias áreas, escreveu muitos livros e era muito conhecido por toda a França. Quando o senhor Rivail completou seus 50 anos, isso no ano de 1854, já havia as manifestações das chamadas mesas girantes, onde acontecia em grandes teatros, em salões, em casas, muitas das vezes frequentadas pela nobreza. E eles levavam aquilo como uma distração, como um lazer, como um passatempo. E através das pancadas aos quais os médiuns sentavam em torno da mesa, já nessa época, eles ao questionarem a mesa, ela respondia através de pancadas, como nós todos sabemos. Uma pancada para a letra A, 2 para a letra B, 3 para a letra C e assim sucessivamente. Só que o que ocorria era uma distração. As perguntas a esse mundo espiritual, a essa mesa, essas pancadas, eram aquelas perguntas corriqueiras. Será que eu vou ganhar e vou ficar rico? Será que eu me casarei com determinada pessoa? Será que eu vou alcançar um dia o cargo que eu tanto almejo? E assim sucessivamente. O senhor Rivail, ele foi convidado por 2 vezes a presenciar essas manifestações. Ele dizia que o dia que provasse que as mesas têm cérebro para pensar, nervos para sentir, e pode inclusive tornar-se sonâmbula, quem sabe talvez ele haveria de visualizar uma dessas manifestações. Mas de repente ele foi na casa da senhora Plené Maison, a convite de um amigo muito conhecido e muito sério sobre essas questões, e ele presenciou uma manifestação que até então ninguém teve aquela sensibilidade
aquela observação profunda a respeito daquelas manifestações. Lembrando que o Sr. Rivail era um homem de ciência. Ele era um escritor, uma pessoa inteligentíssima. E aí ele começa a questionar aquelas manifestações através de perguntas muito bem elaboradas, muito profundas. E a partir dali nós vamos observar que as respostas vêm à altura da seriedade que tem o Sr. Rivail. Porque até então as perguntas eram feitas de uma forma frívola, passatempo, lazer. E depois nós vamos aprender com a doutrina espírita, quando o Sr. Allan Kardec faz a classificação dos espíritos, que muitas das vezes, e sabemos disso, né? Que existem espíritos muito mais ignorantes do que os homens que lhe questionam. Portanto, era natural que, diante daquelas frivolidades, existiam os espíritos brincalhões. Com o Sr. Rivail, as coisas praticamente haverão de mudar. Porque ele vai investir em perguntas muito sérias, como nós todos conhecemos. Imaginemos que ele é um espírito que já vem preparado para nos trazer a terceira revelação. A mensagem do Cristo, que afirmou que tinha muitas coisas para nos dizer. Mas há 2000 anos atrás, há 1800 anos atrás, não era possível. Mas dia viria em que o Consolador prometido, o Espírito da Verdade, haveria de fazer lembrar de tudo aquilo que ele havia dito. E de explicar outras tantas coisas que naquele momento a nossa cabeça, a nossa condição espiritual não suportaria. E nós vamos observando que com o Sr. Rivail vai havendo uma construção doutrinária. A primeira pergunta, como nós conhecemos, que é Deus? Veja, é uma pergunta, sim, inteligentíssima. E a partir daí ele vai fazendo uma construção ao qual nós encontramos no Livro dos Espíritos, que será lançado no dia 18 de abril do ano de 1857, com 501 questões. E o interessante, gente, é que naquele momento o Sr. Rivail tem mais de 50 anos. E ele vai questionar as médiuns que são meninas, que são jovens, que é 3 garotas, a Julie, Caroline Baudin e também a senhorita Ruth Jafet, de 14, de 16 anos e 18 anos. Então percebe que as questões do Sr. Rivail, ele vem em forma de cunho científico, filosófico, biológico, químico, sobre questões da sociedade, sobre os ensinamentos do Cristo, sobre o mundo espiritual, sobre a criação, sobre Deus. E aquelas meninas simples, imagine, ou imaginemos, né? O respeito, o amor, o carinho que devemos ter para com as mulheres, que foram representadas de uma forma maravilhosa e profunda no Livro dos Espíritos, que nos trouxe essa contribuição do mundo espiritual. A gente não consegue imaginar, né, a atuação do mundo espiritual sublime junto àquelas pessoas. Imagine a grandiosidade do Sr. Rivail,
Kardec, próximo àquelas meninas, aquelas jovens que viviam nos seus lares e que, ao ser questionado pelo mestre leonês, o Sr. Allan Kardec, trazia-nos profundas reflexões, maravilhosas respostas que até hoje, muitas das vezes, ou inúmeras vezes, nos sentimos com muitas dificuldades de entender, de interpretar essas respostas. Então, nós vamos observando que, através da sua colaboração, nos chegou o Livro dos Espíritos. Por que Allan Kardec? Porque, como ele era um renomado mestre na área da pedagogia em toda a França, ele não queria que os livros fosse editado, fosse lançado com o seu nome. Que a obra tivesse valor pelo conteúdo, não pelo nome. E um dos seus mentores espirituais, Zéfiro, afirma terem eles sido conhecidos na época dos celtas, dos druidas. Ele tinha o nome de Allan Kardec. Então, ele lança o Livro dos Espíritos com o nome Allan Kardec. E é uma monumental obra. Depois do Livro dos Espíritos, nós temos o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz toda a parte moral de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois do Evangelho nós temos o céu e o inferno, onde Kardec faz uma dissertação sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório. E na segunda parte, muitas comunicações dos espíritos que desencarnaram, que devemos ler. E por último, nós temos a Gênese, que fala sobre Deus, sobre a criação do universo, sobre a Terra, sobre o espaço, no livro A Gênese. E também existe todo um tratado sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os espíritas deveremos nós lermos, estudarmos com total dedicação a essas obras, por esse espírito que um dia, renunciando às regiões sublimes, nos legou o Consolador prometido. E sem dúvida alguma, temos por obrigação estudar, refletir, até o último dia das nossas vidas. Porque assim fez, quando conheceu a doutrina espírita, o nosso Bezerra de Menezes, Eurípides de Barçanufo, Ivone do Amaral Pereira, Jerônimo Mendonça, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros tantos, que no momento esquecemos. Mas as duas obras principais nunca saíram da cabeceira, que foi o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Dessa forma, ao estudarmos, ao lermos, nós vamos entrar em contato com o mundo espiritual. Chico Xavier dizia que quando nós pegamos um livro, nos apossamos de uma leitura das obras de Kardec, forma-se em torno do livro, através do nosso interesse, através da nossa seriedade, pontos luminosos, uma aura que vai envolvendo o livro, que vai envolvendo as nossas mãos, os braços e, por fim, todo o corpo. E que, sem dúvida alguma, é um verdadeiro antídoto contra o assédio de entidades que não nos do bem.
Gente, deixo aqui a minha pequena contribuição, lembrando e parabenizando e pedindo a Deus que abençoe e ilumine cada vez mais o mestre Dionês, onde quer que ele esteja. E fazendo um convite aos amigos, aqueles que porventura virem a nos ouvir, e fazendo um convite assim. A partir do dia 9, que é o Alto de Fé de Barcelona, nós novamente iniciaremos a leitura do Livro dos Espíritos. E gostaria de convidar todos aqueles que se porventura vier nos ouvir, que também nos mande um ok, de nós lermos devagarinho, refletindo, tentando compreender os seus ensinamentos e vermos até quando nós haveremos de conseguir ler toda a obra de capa a capa. É um convite. Se um grande número de amigos vierem nos ouvir e pelo menos umzinho, né, estiverem conosco nessa leitura, cada um no seu lugar, na sua casa, no seu momento. Vez que outra nós haveremos de dizer assim, eu já estou na questão 30, eu estou na questão 50. Vamos fazer esse acordo? Que Deus nos abençoe, que nos proteja, que nos ilumine e que possamos dessa forma procurarmos estarmos com o mundo espiritual. Porque com toda certeza, o mundo espiritual está conosco desde ontem, nos ajudando, nos inspirando e nos fortalecendo. Muita paz, fique com Deus e boa leitura e boas reflexões.